Vamos unir os nossos pensamentos, pensamento em Jesus, pedindo ao Pai licença para falar do seu Evangelho e que Ele nos alcance na medida exata que cada um de nós precisamos para dar razão ao verdadeiro motivo para o qual viemos para esta casa planetária. Do mais rico ao mais pobre, ninguém deixa esse planeta com o único centavo que seja, mas a fortuna da caridade, em que a mão esquerda não sabe o que a direita está doando, a fortuna do amor ao próximo com amamos a nós mesmos e aos muito próximos, a fortuna da compaixão, da compreensão, a fortuna que está no Evangelho de Jesus, a fortuna da fé. Essa sim podemos amealhar e levar para a eternidade do nosso espírito. Então que possamos ouvir, compreender e principalmente colocar em nossas vidas o Evangelho de Jesus e empreender em nossas vidas os seus ensinamentos. Que assim seja. Oi, mais uma vez é um prazer muito grande estar com todos, ainda que dessa forma virtual, todos que nos ouvem. E a conversa que está prevista para hoje é a parábola do reino dos céus. Ela se baseia no Evangelho de Lucas, no capítulo 17 do Evangelho de Lucas, especificamente no versículo 20 e 21. O versículo diz o seguinte: interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. O reino de Deus não vem com aparência exterior. E no versículo 21, esse é o versículo 20, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Porque eis que o reino de Deus está entre vós. Todos nós já ouvimos algumas vezes que existem muitos céus, o sétimo céu. Para os muçulmanos existem 9 céus. Claro que é uma figura, é uma situação fantasiosa, configurada, um modo de dizer, uma figura de linguagem. E aí, Jesus nos traz, independentemente de qualquer figura de linguagem, que o céu está aonde estamos, está entre nós. E, aparentemente, isso pode parecer uma situação absolutamente irreal. Puxa, eu vivo, na verdade, no inferno, a minha vida é um inferno, esse planeta é um inferno. Olha a violência, as injustiças, as distorções que a gente tem sociais, as mazelas humanas que nos cercam. Como pode-se dizer que a gente pode encontrar um céu diante de tantas situações? Evidentemente, Jesus, da maneira figurada que sempre falou, ou que falou porque o povo daquela época em que Jesus foi contemporâneo tinha limitações de entendimento, e depois, com o desenvolvimento, com o progresso natural da humanidade, a evolução, e com isso, com o progresso moral, e em especial com a Boa Nova, com a codificação de Kardec, que nos traz a revelação dos Espíritos de forma clara e objetiva, pode-se ter um entendimento maior e melhor de tudo isso. Ou seja, podemos, dentro das situações que se apresentam ao nosso redor, fazer da nossa vida um céu, fazer da nossa vida uma existência progressiva que nos leve ao progresso moral, ao progresso espiritual, dando razão ao motivo para o qual estamos encarnados. E aí vem a reflexão. Se estamos encarnados nesta situação, é porque o grau de espiritualidade, o grau em que se encontra o nosso espírito, se propõe, se mostra nesta condição. Nós não poderíamos estar em mundos ditosos, em mundos felizes,
em mundos melhores, em céus plenos, porque o nosso espírito não alcançou esse grau de espiritualidade. Se passamos por que passamos, se temos as situações pelas quais se apresentam, é porque precisamos dessas situações para evoluirmos. Imaginemos se não tivéssemos nenhuma condição de pagar os nossos erros, se não fosse através das sucessivas reencarnações. Imaginem se algum de nós tivesse feito um erro grave, ou mesmo um erro mais leve, e não tivéssemos a situação de termos uma nova chance de nos regenerarmos, uma nova chance de sermos perdoados ou de transformarmos aquele erro numa ação efetiva, numa ação em que a nossa dívida fosse paga, ou seja, o nosso erro tivesse somente uma chance ou chance nenhuma de ser reparado. Ora, que justiça seria essa? Que Deus bondoso seria esse? Que Deus que nos protege, nos orienta, como os pais costumam fazer com as crianças, se não nos desse novas chances de fazermos as reformas, as reparações, as situações de voltarmos à condição do bem novamente. Que Deus seria esse? Por isso, as oportunidades que nos são dadas são as oportunidades que precisamos aproveitar. E cada um de nós, nesse momento, tem a sua melhor oportunidade de fazer diferente, de reparar seus erros, de não cometer outros erros, de refletir que se passamos por dificuldades, se temos situações adversas, se as coisas não estão andando bem, se temos sofrido por alguma ordem, por algum motivo, de alguma maneira, é porque estamos reparando os erros, é porque estamos pagando os nossos débitos. E, naturalmente, se o fazemos de forma resignada, mas com energia, de forma humilde, de forma a aceitar, mas não de forma a ficarmos parados, a ficarmos inertes, a ficarmos sem ação diante das situações que nos apresentam, por mais difíceis que sejam, nós não estamos aproveitando a oportunidade de fazer o verdadeiro reparo. Todo mundo quer ter um verdadeiro céu, quer ter dinheiro, quer ter felicidade, quer ter conforto, quer ter boas situações que possam cercar uma vida plena de satisfação e prazeres. Mas isso não é condizente com esse mundo que vivemos, seja para a pessoa muito abastada, seja para a pessoa muito pobre. Todos nós aqui, nesse céu chamado planeta Terra, nesse céu interior que cada um de nós temos, tem as suas dificuldades, tem os seus perrengues. E aí é que é a grande sacada que Jesus nos traz, dizendo que o céu é nós, que o céu é perto da gente, que o céu existe aonde nós estamos. Porque os nossos comportamentos, as nossas atitudes, a nossa maneira de encarar a adversidade dentro dos ensinamentos do Evangelho, por mais difícil que seja o nosso dia a dia, faz toda a diferença. Todos nós conhecemos, sabemos de alguém que passa muita necessidade, de alguém que tem muitas situações adversas e mesmo assim encontra espaço
para sorrir, para ajudar os outros, para ser solidário, para, ao invés de revoltar-se, entender a situação que passa e orar e pedir a proteção e pedir para sair daquela situação adversa, e irradia e transmite e faz o seu dia a dia um dia diferente, um dia alegre, contaminando as pessoas que o cercam. Muitas vezes a gente fala, puxa, tal pessoa passa por tanta coisa ruim e mesmo assim transmite uma energia, uma alegria, transmite coisas boas. Como é que pode isso? Pode isso porque essa pessoa, essa alma, esse espírito encontra o céu na sua existência, encontra a alegria dos ensinamentos de Jesus. Muito provavelmente é uma pessoa que tem muita fé, muito provavelmente é uma pessoa que ora, muito provavelmente é uma pessoa que ajuda as outras, muito provavelmente é uma pessoa que tem na sua espiritualidade, na sua maneira de ser, os ensinamentos, a impregnação, a atitude do Evangelho de Jesus. E isso é que faz toda a diferença. Tem uma história, não me lembro se eu já repeti aqui, que tinha um monge que morava num lugar afastado, sozinho, tinha pouquíssimas coisas, e dentro dessas pouquíssimas coisas que ele tinha um cobertor, tinha algo para se cobrir, morava num lugar afastado, num lugar ermo, que fazia frio às noites, e numa noite fria, ele coberto, de repente é surpreendido porque alguém lhe tira o cobertor. Claro que, tomado daquele frio repentino, aquele monge levanta a cabeça e vê um vulto indo embora. Ele logo sai daquela caverna, daquele ambiente, daquela situação pobre que ele se encontrava, que ele dormia, que ele usava como habitação, e sai correndo, tentando ainda ver aquela pessoa, pegar a pessoa, recuperar o seu cobertor. E quando ele chega, ele não encontra mais ninguém. Mas ele olha para o céu e vê aquela noite estrelada, linda, aquela lua cheia, vibrante, e ali ele fica contemplando a natureza, a beleza criada por Deus. Alguém vai falar, puxa, mas ele estava com frio, roubaram a única coisa que ele tinha, roubaram o cobertor dele, roubaram praticamente tudo que aquele homem possuía. E ele, ao invés de se revoltar, ele vai contemplar a natureza? Sim, porque a beleza em todas as coisas que nos cercam, a beleza na natureza, a beleza nas pessoas com quem nos relacionamos, a beleza nas situações que nos deparamos no nosso dia a dia. Evidentemente, podemos focar nas coisas ruins, e elas são muitas, e elas são, no nosso planeta, até potencializadas nesse momento da humanidade em que a informação é real time, em que se tem notícias no momento em que elas acontecem, em que, acontecendo uma situação, em segundos elas chegam a cada um de nós. É claro que existem muito mais as situações adversas, as situações ruins, que as situações boas. Existem muito mais infernos do que céus. Nós não vamos ver nos noticiários do rádio, da televisão, dos jornais, que uma senhora que precisava comprar alguma coisa porque não conseguia se locomover, porque estava sozinha, foi ajudada pelos vizinhos, que alguém que estava doente ou estava recluso num presídio recebeu a visita de um grupo de pessoas para ajudar, para demonstrar carinho, para demonstrar apoio, para dar amor. Nós não vamos ouvir isso no noticiário, porque isso não é notícia.
mas nós vamos ouvir o crime que aconteceu, o acidente que ocorreu, a corrupção que se estabeleceu. Nós vamos ser impregnados disso tudo, porque esse é o nosso grau espiritual, esse é o nível que cada um de nós tem, que se apresenta em nosso processo evolutivo. É isso que se pode esperar, mas dentro disso que temos à disposição, é que o Evangelho nos ensina, é que o Espiritismo nos traz, que podemos fazer a diferença, orando, refletindo, estando vigilantes, estando absolutamente atentos para fazer a transformação que está à disposição de cada um de nós. Que transformação? A transformação moral, a transformação espiritual, a transformação de fazer com que as coisas que são adversas, as coisas que nos prejudicam e prejudicam toda a humanidade, possam ser feitas de forma diferente, com amor, com carinho, com genuína atenção, com genuína dedicação às pessoas, com caridade, as coisas que estão no Evangelho de Jesus. E isso é transformador. E é por isso que Jesus diz que esse céu está aqui, está no nosso dia a dia. Ele não é exterior, ele não está afastado da nossa realidade. Ah, mas é difícil, porque como é você que nem aquele monge que eu vou ver beleza diante de uma situação que me agride, de uma situação que me perturba, de uma situação que me tira do eixo, por assim dizer. Está aí o barato que o Evangelho nos mostra. Está aí a diferença de fazer a diferença. Pode não ser fácil, mas é possível. Quantos de nós, em algum momento, não estava prestes a perder a cabeça, não estava prestes a se irritar, não estava prestes a ter assim um ataque de fúria e voltamos atrás por algum motivo, talvez por termos visto uma figura legal, ou termos visto um filho, ou termos recebido um telefonema, ou termos estado na presença de alguém que nos acalma, ou termos estado diante de uma situação que foi transformadora para o bem naquele momento. Acredito que todos nós já tenhamos, de alguma forma, passado por uma situação assim. E o grande desafio é fazermos sempre isso, é buscarmos sempre essa diferença ao encontro dos ensinamentos do Evangelho de Jesus, é procurar esse céu que nos cerca, que está dentro de nós, que está ao nosso lado, que está ao nosso redor o tempo inteiro. É isso que o Evangelho nos ensina, é isso que os versículos de Jesus, no capítulo 17 do Evangelho de Lucas, nos traz. Ah, pode não ser fácil, mas é possível. Ah, a gente pode não conseguir todos os momentos, mas precisamos buscar, mas precisamos estar atentos, vigilantes, precisamos orar para que a espiritualidade nos ajude sempre a estarmos atentos para encontrar esse caminho, para termos a certeza de que o céu prometido por Jesus, ele é condizente com a evolução espiritual que cada um de nós temos, dentro do nosso merecimento, dentro daquilo para o qual temos acesso dentro da nossa evolução espiritual. Mas que é possível buscarmos mais e mais, evoluirmos a cada dia,
a cada instante, a cada situação que nos acontece, porque este céu, ele está dentro de nós, ele está, desculpem, ao nosso lado, ele está na nossa existência. E o mundo superior, a superioridade espiritual, ela nos protege e ela nos ajuda a encontrarmos esse céu, desde que estejamos dispostos, atentos e vigilantes na oração. Que assim seja. Vamos mais uma vez unir os nossos pensamentos, pensamento em Jesus, procurando colocar na nossa fronte a imagem de Jesus que sorri para nós, porque somos seus filhos, que nos acolhe, porque somos seus filhos. E dessa forma, agradecendo ao Pai por refletir um pouquinho sobre seu Evangelho, vamos nos comprometer a estarmos atentos, vigilantes, cada vez mais, para que possamos encontrar o céu que existe ao nosso redor, por mais a diversidade que tenhamos na nossa existência nesta casa planetária. Eu agradeço a todos pela atenção, espero em breve estar novamente com vocês e vamos refletir sobre o Evangelho de hoje, que nos diz que existe um céu ao nosso redor, ou seja, existem situações muito felizes que cada um de nós podemos buscar e pegar no nosso dia a dia. Basta encontrarmos, basta verificarmos e basta empreendermos em nossa vida os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Que assim seja, até uma próxima ocasião.